Opa, rapaziada, UFC Fight Night, Bilal Mohamed contra Gabriel Bonfim. Tá aqui fazendo uma previsão do card junto com os meus palpites. Começando pela primeira luta da noite. Kathleen Souza contra a Ariane Carlenossi. As duas supostamente têm um cartão empatado, né? 3 vitórias e 3 derrotas. E as duas enfrentaram nomes parecidos, como a Angela Hill e a Piera Rodrigues. Porém, fica aqui uma nota, porque a Ariane Carlenossi, apesar dela ter o cartão empatado, uma das vitórias dela foi uma desclassificação em cima da Piera Rodrigues. Porque nessa luta, ela estava levando uma surra da Piera Rodrigues, até que a Piera Rodrigues, burra pra caralho, deu uma cabeçada nela, e aí a Ariane Carnelotti deu um migué e conseguiu vencer por desclassificação. Caso contrário, ela teria um cartão negativo na UFC de 2 vitórias e 4 derrotas. Só por causa disso, meu palpite vai ser na Kathleen Souza. Quem acompanha o canal já sabe, é MMA feminina, então provavelmente por decisão. Próxima luta, Geisla Chaves contra a Ionese Duben. É a estreia da Geisla Chaves, e a Ionese Duben tem uma derrota no UFC. Eu não conheço nenhuma das duas, então vou dar o palpite na Geisla Chaves só porque ela é brasileira mesmo. Próxima luta, Jordan Leavitt contra Joanderson Brito. O Joanderson Brito foi uma baita decepção, né? Ele entrou no UFC vencendo o Diego Lopes no Contender, foi uma luta que envelheceu muito bem. Depois disso, ele estreou com uma derrota pro Bill Alguel, só que aí depois ele meteu uma sequência de 5 vitórias por interrupção. Aí ele pediu o Dan Ige pra entrar no ranking, inclusive tem a entrevista lendária dele, que eu vou colocar aí. Próxima luta, Dan Ige. Cadê você? O UFC atendeu o pedido dele, realmente deu o Dan Ige, só que o Joanderson Brito saiu da luta. E aí o UFC decidiu ferrar com o Joanderson e colocou ele pra enfrentar o William Gomis na França. Os dois fizeram uma luta horrorosa, faltou o Joanderson Brito caçar a luta, e no fim ele acabou perdendo uma decisão dividida, que muita gente considera garfo. Eu confesso que eu achei que o Gomis venceu, mas foda-se também, uma luta chatíssima. E aí ele enfrentou o Pat Sabatini, que eu não acho lá grandes coisas, e ele foi amarrado pelo Pat Sabatini durante 3 rounds. Ele ficou tentando a porcaria de uma guilhotina, uma performance horrível pra falar a verdade, e ele venceu o Isaac Thompson em dezembro do ano passado. O oponente dele é o Jordan Leavitt, que é um cara bem meio de tabela. Ele não venceu nenhum nome realmente que chame muita atenção, e dentre as derrotas dele, ele perdeu pro Paddy Pimblett, que até aí não tem problema, ele perdeu pro Chase Hooper, que é bom de chão, mas é um lutador bem limitado, e pro Claudio Puelles, que o Claudio Puelles, pra quem não sabe, ele é o cara que tô tentando dar em Manari Row no Dan Hooker, e acabou morrendo no gás e sendo nocauteado. O meu palpite vai ser no Joanderson Brito. O Jordan Leavitt é o tipo de lutador que o Joanderson Brito geralmente vence, mas é aquilo, cara, eu confesso que as últimas performances dele foram bem decepcionantes. Dito isso, o palpite ainda é no Joanderson Brito. Próxima luta, Chelsea Chandler contra Priscila Cachoeira. A Chelsea Chandler é a lutadora que ficou famosa porque tem uma foto dela fugindo da Norma Dumont no meio de uma luta. E assim, só pelo fato dela ser famosa por estar fugindo da Norma Dumont, já mostra o nível de lutadora que ela é. Ela raramente bate o peso, lutador horrível, tem cartão negativo no UFC, e é isso. E a Priscila Cachoeira, famosa por ter levado aquela surra da Valentina Shevchenko, ter dado origem à icônica frase do Mario Yamazaki de que deixou ela ser guerreira. Bom, nessa aqui, o meu palpite vai ser na Priscila Cachoeira, só porque ela nocauteou a Josiane Nunes e a Chelsea Chandler venceu a Josiane Nunes numa decisão. É só por isso aí mesmo. Próxima luta, Bruno Bulldoguinho contra Edgar Chaires. Bruno Bulldoguinho tem cartão empatado no UFC, 5 vitórias, 5 derrotas, mas é aquele famoso caso do perdeu, mas perdeu pra quem? Ele estreou com um empate no UFC contra o Khalid Taha. Ele ficou sem vencer as 3 primeiras lutas no UFC dele, porque a estreia dele foi um non-contest, e depois ele perdeu pro David Dvorak e pro Tajiro Lambekov, que são os lutadores. Depois ele colocou uma sequência de 4 vitórias seguidas, as 4 tiveram um bônus de performance da noite, e aí ele foi nocauteado pelo Manel Kape. Também não tem problema nenhum. Depois ele enfrentou o Joshua Van e foi nocauteado pelo Joshua Van. Aí ele venceu o coreano Hyun-Sung Park e por fim ele perdeu uma decisão dividida contra o Charles Johnson, que há quem diga que foi garfo, mas eu acho que só foi uma luta bem parelha mesmo. O oponente dele é o mexicano Edgar Chairez, tem 3 vitórias, 2 derrotas no UFC. As 2 derrotas são para ninguém mais, ninguém menos que Tatsuro Taira e Joshua Van, os 2 caras que acabaram de lutar pelo cinturão, mas ele não venceu nenhum nome bom. Ele lutou contra o Daniel Miojo 2 vezes, Daniel Miojo, que provavelmente é o pior lutador da shootbox que já lutou no UFC. O cara fez 5 lutas no UFC contra alguns nomes terríveis e perdeu todas as 5 por interrupção. Na verdade, ele fez 6 lutas, porque teve um no contest contra o Edgar Chairez, onde ele também tinha sido finalizado, mas ele deu um migué e conseguiu sair com um no contest. E as outras 2 vitórias do Edgar Chairez são o CJ Vergara, que é bem ruim, e o Felipe Bunes, que não entregou no UFC, e foi uma decisão dividida um tanto quanto contestável.
O UFC tá tentando promover o Edgar Chairez, estão sempre tentando promover os lutadores mexicanos, mas o Chairez não mostrou absolutamente nada que faça ele favorito contra o Bruno Budoguinho, que é um cara que já é rodado no UFC, deu luta pra nomes muito bons, apesar de ter perdido. Então meu palpite é no Bruno Budoguinho. Próxima luta, Marcos Magui contra John Yannis. O John Yannis pegou essa luta em cima da hora, Marcos Magui tem 4 vitórias, 1 derrota no UFC, e a derrota dele foi pro Petr Yan, que é o atual campeão, então até aí não tem vergonha nenhuma. E o John Yannis tem cartão empatado no UFC com uma vitória e uma derrota. Mas que não tem muito o que falar, o palpite é no Marcos Magui, cara bem mais rodado, é um bom lutador, e o Yannis pegou essa luta em cima da hora. Próxima luta entrando no card principal. E o Baranelski contra Junior Tafa. O Junior Tafa, irmão do Justin Tafa, o Bolota, pegou essa luta em cima da hora, era pra ser o Billy Lecana. E o Baranelski, invicto, tem 2 vitórias no UFC. A primeira foi aquela briga de bar excelente contra o Ibo Aslan, uma das melhores lutas do ano passado. E a outra foi o nocaute sobre o Austin Lane. Mas até aí, quem não nocauteou o Austin Lane, né? Enfim. Essa aqui é uma luta meio complicada porque o Junior Tafa, apesar dele ter o cartel quase empatado e ter um cartel negativo no UFC, ele é um bom striker. A maioria das derrotas que ele teve foram derrotas no grappling. Você vai ver, Mohamed Usman amarrou ele. Aí tem Marcos Pezão, que foi a única derrota que ele teve em pé, que o Marcos Pezão destruiu ele com chutes na perna. Depois, Walter Walker pegou o pé dele, e ele foi finalizado pelo Tuku Tocos e pelo Billy Lecana. Mas é aquilo, o Junior Tafa é um striker muito perigoso, então assim, se o Iwo Baranelski for inteligente, ele vai derrubar e finalizar, porque em pé corre um risco real dele ser nocauteado. Eu vou dar o voto de confiança no Iwo Baranelski, vou considerar que ele vai fazer a decisão correta, que é derrubar e moer o Junior Tafa na porrada, mas eu não duvido que o Junior Tafa consiga nocautear em pé, se o Baranelski for burro. Próxima luta, Matt Schnell contra Alessandro Costa. Outra luta que caiu semana passada. O oponente original do Matt Schnell era pra ter sido o Emmanuel Rodrigues, mexicano também, o UFC tava tentando promover. Ele saiu da luta, entrou o Alessandro Costa, que de certa forma também é mexicano, né? Brasileiro, mas mora no México já tem muitos anos. Até o português dele já tá cheio de sotaque. Bom, cara, essa aqui é muito fácil, Alessandro Costa. O Matt Schnell é o cara com o pior queixo de todo o UFC, porque ele é peso mosca e mesmo assim vive sendo nocauteado. Então assim, realmente, praticamente qualquer lutador que tenha um chão minimamente decente pra defender as quedas do Schnell vai nocautear ele. E esse vai ser o caso do Alessandro Costa. Próxima luta, Bryce Mitchell contra Santiago Luna. Mais uma luta que caiu semana passada. O oponente original do Bryce Mitchell era pra ter sido o Victor Henry. Victor Henry saiu e agora entrou o Santiago Luna, mais um mexicano nesse card. O palpite é no Bryce Mitchell. Bryce Mitchell é veterano da UFC, é um cara que já foi testado contra bons nomes. As 3 derrotas dele são para nomes muito bons, né? O William Topuria, o Jean Silva e também que levou aquele nocaute brutal do Josh Emmett, que realmente não é uma derrota que envelheceu bem, mas dá para relevar. Dito isso, ele venceu nomes muito bons, ele venceu já venceu Edson Barbosa, o Dan Ige, venceu o Said Nurmagomedov, que também é muito bom. Como o Santiago Luna pegou essa luta em cima da hora, ele não teve a preparação adequada. Essa aqui é Bryce Mitchell tranquilamente. Próxima luta, Farrezian contra Tom Nolan. Farrezian, prospecto do peso leve, tá numa sequência muito boa de 6 vitórias consecutivas. Ele tem 2 derrotas no UFC, a primeira foi na estreia contra o Don Mad, e a segunda foi contra o Terrence McKinney, mas até aí, perder contra o Terrence McKinney não é vergonha nenhuma, porque o cara ele entra pra matar ou morrer. Então, é uma derrota que dá pra relevar. E das vitórias dele, ele venceu os nomes bons, venceu o Jay Herbert, que é o cara que deu knockdown no Ilha Topuria, venceu o Matt Frevola, quase matou o Frevola, venceu o Nazim Sadikov também, que é um bom nome. É um bom prospecto aí que tá vindo de umas vitórias muito boas. O oponente dele é o Tom Nolan. Tom Nolan tem 4 vitórias e 1 derrota no UFC. A única derrota dele foi a estreia, que ele foi nocauteado pelo Nicolas Mota, que não é um bom lutador, na verdade essa é uma derrota relativamente ruim, que ele foi nocauteado muito fácil, mostrou que tem um queixo de vidro. Aí a segunda luta dele foi contra o Vitor Martinez, que aconteceu a mesma coisa, ele quase foi nocauteado e depois conseguiu nocautear. E aí depois ele encaixou outras 3 vitórias no Alex Reyes, no Vyacheslav Borchev, que é um bom striker, e no Charlie Campbell. Essa aqui eu vou estar indo no Farrezian. O Tom Nolan é um cara perigoso, mas ele tem queixo de vidro. E o Farrezian é um cara que tem evoluído bastante, é muito técnico. Então, não acho que vai dar pro Tom Nolan. Próxima luta, Brendan Allen contra Edman Shahbazyan. O Edman Shahbazyan, que era o prodígio da Ronda Rousey, levou o fraude cheque contra o Derrick Brunson. Desde então foi ladeira abaixo. O cara já perdeu pra praticamente todo mundo. Além do Derrick Brunson, ele perdeu pro Jack Hermanson, perdeu pro Nassourdine Imavov, perdeu pro Fluffy, perdeu pro Jared Merstat. Ele até tá vindo de 3 vitórias consecutivas sobre o Dylan Butka, o Petroski e o André Muniz, mas até as vitórias dele não são contra nomes bons, né? O melhor desse safe é o André Sergipano, mas o André Sergipano tem queixo de vidro, então complicado. Já o Brendan Allen, veterano do UFC, tem
14 vitórias, 4 derrotas, e você vai ver as derrotas dele, foi para Anthony Hernandez, Nassourdine Imavov, Chris Curtis e Sean Strickland. Então, assim, só perdeu pra pedrada. E alguns dos melhores nomes que o Brendan Allen venceu são Kevin Holland, o Bruno Blindado, antes do Blindado ter aquela decaída na carreira dele. Ele chegou a vencer o Chris Curtis depois de uma decisão dividida. E, na minha opinião, a melhor vitória da carreira dele é o René Derrida, onde o Brendan Allen pegou a luta em cima da hora e mesmo assim dominou o Derrida. E assim, mais importante de tudo, o Edman Shahbazyan é um striker que tem muita dificuldade para defender queda. E o Brendan Allen é um excelente grappler. Além disso, o Edman Shahbazyan tem um péssimo gás, péssimo. O cara vive cansando lá pro segundo round. E o Brendan Allen é um cara que já fez lutas de 5 rounds várias vezes no UFC. Então assim, essa aqui vou com tranquilidade no Brendan Allen, provavelmente por finalização. Agora, o evento principal, Bilal Muhammad contra Gabriel Monfim ou Marretinha. Bom, Bilal Muhammad, a gente já conhece esse desgraçado, o lutador mais chato do UFC. Ele está vindo de 2 derrotas consecutivas, uma pro Jack Della Maddalena, quando ele perdeu o cinturão, e outra pro Ian Gary. E o Gabriel Marretinha, por outro lado, está vindo de 4 vitórias consecutivas. A última foi um nocautaço em cima do Randy Brown, que é um bom lutador. Esse aqui vai ser o primeiro main event do Marretinha. E assim, eu já quero deixar claro uma coisa. Eu acho que essa é uma luta extremamente vencível pro Marretinha, mas ele tem que tomar cuidado. Por quê? O Bilal Muhammad é um cara muito chato de se enfrentar. Ele é um cara que tem muito gás e ele é amarrão, a verdade é essa. O Bilal Muhammad é um amarrão. A luta dele contra o Jack Della Maddalena foi boa, mas foi porque o Jack ficou se movimentando e não deixou o Bilal amarrar ele. O que o Marretinha tem que fazer é o seguinte, ele precisa ficar movimentando a luta inteira, ele não pode ficar de costas pra grade, porque o Bilal, ele só tira as quedas dele quando o oponente está de costas pra grade. É só ver a luta dele contra o Leon Edwards, quase todas as quedas, pra não dizer que foram todas, foi com um leão de costas pra grade. Ele não é um cara que atira a queda no meio do octógono. Inclusive, olha aí na luta dele contra o Jack Della Maddalena. Ele não conseguiu quedar o Jack porque o Jack não ficou de costas pra grade, ele tava sempre se movimentando. E aí que entra meu disclaimer. Por quê? A única derrota do Gabriel Marretinha foi pro Nicolas Dalby no UFC Rio, que o Marretinha cansou logo no primeiro round. Ele colocou uma pressão absurda no Nicolas Dalby, não conseguiu nocautear e depois morreu no gás. E esse é um erro que ele não pode cometer contra o Bilal Muhammad, porque essa é uma luta que vai exigir ele ficar se movimentando o tempo inteiro. Ou ele vai ter que pressionar o Bilal Muhammad o tempo inteiro, porque aí o Bilal não vai conseguir atirar as quedas dele, ou ele pode até deixar ser pressionado, mas ele tem que sair da grade imediatamente, tem que ficar se movimentando o tempo inteiro. E como ele já tem esse histórico ruim do gás, da luta do Nicolas Dalby, que assim, tomara que seja algo que ele tenha melhorado, mas ainda assim levanta essa red flag, é algo que assim, a gente tem que ficar de olho pra essa luta principalmente, ele tem que se movimentar muito pra vencer. Óbvio que tô considerando que essa luta vai pra decisão, que ele não nocauteie o Bilal Muhammad, que é algo bem provável, tá? Porque a especialidade do Marretinha é o boxe, ele tem um boxe muito bom, que, como o Belal já mostrou, não é tão bom assim, né? O Belal falou que tinha mãos do Canelo, mano, tomou uma peia do Jack Della Maddalena. E o wrestling do Marretinha também é bom. Mas é aquilo, o único disclaimer que eu tenho que deixar aqui é o gás. Porque o Bilal Muhammad, a gente sabe que ele tem um gás praticamente infinito. Se a luta for pra decisão, a vantagem vai ser do Bilal Muhammad, que já fez várias lutas de 5 rounds e não cansou. E, bom, é isso, cara. O que o Marretinha tem que fazer pra vencer essa luta? Pressionar o Bilal Muhammad, manter a luta no boxe, que é onde ele é melhor, é onde ele tem poder de nocaute, e onde o Bilal não tem poder de nocaute, e sempre se movimentar, ele não pode ficar de costas pra grade, porque senão o Bilal Muhammad vai derrubar ele e vai ficar amarrando a luta. E digo mais, se o Marretinha não souber dosar o gás, ele morrer no gás logo nos primeiros rounds, escrevam o que eu tô falando, corre o risco do Bilal Muhammad nocautear. E se o Marretinha for nocauteado pelo Bilal Muhammad, meu irmão, é fim de carreira pra ele. Porque o tanto que esse cara vai ser zoado e o tanto de moral que ele vai perder por UFC vai ser uma parada inacreditável. O UFC tá dando essa luta aí de bandeja pro Marretinha, porque eles querem se livrar desse filho da puta, desse Belal. E assim, ele tem que aproveitar essa oportunidade. É uma luta difícil, mas é uma luta extremamente vencível. Então tá aí, meu palpite é no Gabriel Bonfim. Por nocaute, vai, eu acho que vamos torcer aí pra que ele consiga nocautear o Belal Muhammad. O Belal Muhammad já foi nocauteado antes pelo Vicente Luque e já levou uma surra do Geoff Neal, que também é boxer. Esse é um casamento relativamente bom pro Marretinha não fosse essa questão do gás. Tenho que ressaltar bastante isso porque realmente eu acho que se o Marretinha perder, vai ser por causa do gás. É porque ele morreu no gás e o Belal conseguiu nocautear ele porque ele ficou sem gás, ou amarrou ele e venceu uma decisão chatíssima. De resto, eu acho que o Marretinha vai vencer, esse é o meu palpite final. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês curtiram, dá o like, se não curtiram, dá o dislike. Se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo.
Eu tinha gravado esse vídeo semana passada, mas várias lutas caíram do fim de semana pra cá, então eu tive que regravar. Então dá essa moral e dá o like. Bom, mas é isso. Valeu, falou.